Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Estamos aqui hoje para fazer um aulão de raciocínio lógico matemático para a banca IBFC. Então o objetivo é fazer você dominar esse conteúdo, gabaritar a sua prova, acertar todas as questões, beleza? Vocês vão ver que temos questões fáceis, temos questões um pouco mais difíceis, temos questões médias. Normalmente é claro que na sua prova, a grande maioria das questões vão estar ali no meio do caminho. Nem muito fácil, nem muito difícil. Beleza? E a gente vai passar aqui por uma bateria de questões da banca, para a gente ver como o assunto é cobrado e aproveitar para revisar os temas ali de cada uma dessas questões. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, nosso aulão de raciocínio lógico para a banca IBFC. Nós vamos começando aqui com a questão 1, beleza? Então vamos lá, todas as questões da nossa banca. Vamos lá, começando do básico, tá? Do básico, vocês vão ver que a gente vai abordar aqui os mais diversos assuntos. Se o valor lógico da proposição todo A é B, é verdade, e o valor lógico da proposição algum C é D, é falso, então é correto afirmar que... Pessoal, a gente tem aqui algo bem básico, né? Nós temos aqui um valor verdadeiro e aqui um valor falso. O que a gente vai ter nas questões? Nas questões a gente vai ter construção de proposições compostas ligadas por algum conectivo. E a gente vai precisar lembrar da tabelinha verdade. Então, conectivo E, para ser verdade, eu preciso que as duas proposições sejam verdadeiras. Conectivo OU, basta que uma seja verdadeira. Conectivo se então, todas as situações são verdades, exceto no vera ficha, no verdade no antecedente, falso no consequente. No se somente se, as duas proposições têm que ter o mesmo valor lógico, beleza? No ou exclusivo, uma precisa ser verdade e a outra falsa, para a nossa afirmação ali ser verdadeira. Beleza? Então é importante você revisar, tá bom? E aí a gente vai fazer a construção aqui das questões. Então vamos lá, se você não lembrava desses conceitos, espero que tenha servido como revisão, volta lá no seu material, tá bom? Olha lá, primeira letra, letra A. Se algum C é D, algum C é D, isso aqui a gente viu que é falso. Então, todo A é B. Então, todo A é B, nós temos verdadeiro. Beleza? E aqui a gente já vai ter, olha lá, o nosso se então, se falso então verdadeiro, nós já temos a resposta da nossa questão. Isso é verdade. O se então só é falso se for verdade no antecedente e falso no consequente. Letra A é o gabarito da questão. Mas, é claro, vamos ver as demais alternativas. Letra B. Todo A é B. Verdade. E algum C é D. Falso. Beleza? E isso faz o nosso item falso. Como eu disse para vocês aqui no início. Conectivo E só é verdade se todas as proposições simples forem verdadeiras. Então, letra B, falso. Letra C. Se todo A é B, verdade. Então, algum C é D. Verdade, então falso. Nós temos o vera ficha, a questão está falsa. Beleza? E letra D, algum C é D, nós temos que é falso. Se somente se, todo A é B. Falso, se somente se verdadeiro, isso é falso. O conectivo se somente se só é verdadeiro, se ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico, quer seja falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Ficamos com o gabarito letra A. Tranquilo para você revisar, tá bom? Os conectivos. Olha lá, mais uma questãozinha. Questão 2, IBFC. Vamos lá, vou jogar na tela toda. O conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições entre esse conectivo forem iguais, é chamado de
Olha lá, vamos sublinhar. Ele está falando conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições entre esse conectivo forem iguais. Se eles forem iguais, vai ser sempre falso. Por exemplo, na bicondicional, se somente se. Se eles forem iguais, por exemplo, verdadeiro, então verdadeiro. Ele vai ser falso? Não, né? Pelo contrário. Na bicondicional, deixa eu voltar aqui para ir explicando para vocês. Na bicondicional, se eles tiverem o mesmo valor lógico, ele vai ser verdadeiro, tá? Então, não é a letra A, beleza? Porque aqui seria verdade. Ele quer saber quando vai ser sempre falso. Na conjunção, ele está falando que sempre que os valores forem iguais, ele vai ser falso. Na conjunção, se for falso e falso, beleza, isso é falso. Mas se ele for verdadeiro e verdadeiro, isso aqui é verdade. Beleza? Então também não é a letra B, porque ele está falando sempre que os valores forem iguais, ele vai ser falso. Na condicional, se ele for falso, então falso, isso é verdade. E se ele for verdade, então verdade, ele também é verdadeiro. Também não é a letra C. Na letra C sempre é verdade. Olha na letra D. A disjunção exclusiva, também chamado de ou exclusivo. Então, no ou exclusivo, nós temos, se ele for falso ou falso, isso é falso. Se nós tivermos verdade ou verdade, isso também é falso. Porque no ou exclusivo, que é a disjunção exclusiva, ela só tem um valor verdadeiro quando os valores lógicos de cada uma das proposições são diferentes, tá? Lembra, é o ou. Quando eu falo ou você será aprovado ou você será reprovado, é uma coisa ou a outra, beleza? Não posso ter duas coisas falsas nem duas coisas verdadeiras. É uma coisa ou a outra. Se os valores lógicos forem iguais, falso, a proposição é falsa. Se for verdadeiro, ela também é falsa. No ou exclusivo, eu preciso que uma seja falsa e a outra seja verdadeira para minha proposição ser verdade. Beleza? Então a resposta, letra D. Tá bom? Letra D, quando os valores lógicos forem iguais, a minha proposição ali ela vai ser sempre falsa. Beleza? O valor lógico dela vai ser sempre falso. Tranquilo? Vamos lá? Questãozinha 3. Considere as seguintes premissas do silogismo abaixo. Olha lá, um tema diferente agora, tá, pessoal? Algum perito é observador. Nenhum policial é observador. Para termos um silogismo válido, a conclusão dessas premissas deverá ser... Pessoal, aqui nós temos várias opções. Por exemplo, algum perito é observador. Podemos fazer assim, ó. Algum perito é observador, ou seja, aqui, ó, essa parte do perito ele é observador. Nós também podemos fazer assim, ó, algum perito é observador. Podemos fazer ao contrário também, ó. Algum perito é observador. Os peritos que estão aqui dentro são observadores. E podemos fazer também assim, ó. Perito é igual ao observador, ou seja, os dois conjuntos estão exatamente iguais. E algum perito é observador. São várias as representações, mas você precisa fazer todas? Não, tá? Você não precisa fazer todas. O que eu costumo fazer? Olha lá, eu faço isso aqui, ó. Eu faço essa primeira, algum perito é observador. Eu não sei o quanto há de interseção, mas eu sei que há uma interseção mínima entre eles, beleza? Eu sei que há uma interseção mínima, não sei o quanto. Olha a segunda frase. Nenhum policial é observador. Olha só. Então eu vou escrever aqui perito para não confundir. E o policial, pessoal? Nenhum policial é observador. Ou seja, o policial pode estar aqui. Policial. O policial pode estar aqui dentro, ó.
policial. O policial pode estar em qualquer lugar, desde que ele não esteja em conexão aqui com o observador. E aí, o que eu posso concluir disso, pessoal? Sempre que você tem uma questão nesse sentido, que cai muitas questões assim, a única coisa que eu posso afirmar é que essa parte de perito, que há interseção com o observador, essa parte dos peritos não são policiais. Então, existe pelo menos uma parte dos peritos que não são policiais. Beleza? Vamos ver as alternativas? Todo perito é policial? Não. Essa parte do perito que é observador não é policial. Todo perito é observador? Não. Essa última representação, sim, ó. Todo perito é observador. Nessa também, na segunda, todo perito é observador. Mas são possibilidades. Eu não posso afirmar isso. Se algum perito é policial, posso afirmar isso? Também não. Veja que eu fiz uma representação de policial aqui, ó. Totalmente fora. Não posso afirmar, não tenho isso como certeza. A única certeza é que a interseção não está em contato ali com o policial. Algum perito não é policial? Aí sim, letra D. Ó. Algum perito, essa parte do perito que está na interseção com o observador, eu sei que não é policial. Porque nenhum observador é policial. Nenhum policial é observador, melhor dizendo. Gabarito, letra D. E aí, letra E, todo perito não é observador. Não posso afirmar isso, tá bom? Pelo contrário, tem parte do perito que é observador sim, tá bom? Que é algum que a gente viu no comando da questão. Tranquilo? Mais uma questãozinha respondida. Vamos lá? Vamos avançar. Questãozinha 4, tá? Deixa eu tomar um pouco de água, vamos. Pessoal, essa talvez seja a questão mais difícil aqui da nossa bateria, tá bom? Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo da sequência abaixo, tá? Então talvez seja a nossa questão mais difícil. Quando a gente pega uma sequência, a gente fica tentando identificar, né? Qual que é essa progressão aqui? Como é que está evoluindo? Do primeiro para o segundo número. Está somando? Está subtraindo? Está multiplicando? Qual que é a relação do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto? Tá? Qual que é essa relação? Do primeiro para o segundo, olha, diminuiu 9. Do segundo para o terceiro, já aumentou 11. Poxa, então não é soma. Será que está multiplicando? Também não. Veja que às vezes o número está diminuindo, às vezes está aumentando. Será que está multiplicando? Pessoal, essa questão é bem difícil. Até você sacar, se você se depara com essa questão na prova, você vai ter que ficar tentando. O que eu recomendo? Se você não pegar nenhum caminho, vai para a próxima questão, dá continuidade. Depois, ao final da prova, você volta para você ir tentando. Porque é uma questão que você vai ter que ficar procurando o caminho. É somar, é subtrair, é multiplicar, até você bater cabeça e achar alguma lógica. E mais, porque essa questão fez duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu já vou explicar para vocês ali a resposta. Olha só, o primeiro passo aqui da questão, pessoal, são números, a gente está aumentando, elevado ao quadrado. Então, por exemplo, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, e o próximo número seria 9 ao quadrado. Só que ele está pegando o número, elevando ao quadrado e invertendo a ordem dos algarismos. Então isso é muito difícil, porque você tem que fazer dois passos e até você descobrir isso, descobrir essa relação entre os números. Então olha só, aqui é 16, é 25, é 36, é 49, é 64. E o 9 ao quadrado, nós teríamos aqui 81. Beleza? E aí, qual foi o próximo passo que ele fez? Ele inverteu a ordem dos números. 16 virou 61. 25 virou 52. 36 virou 63. 49 virou 94. 64 virou 46. E o 81 vai virar 18. Beleza? E observa que nas respostas nós temos o 18 e temos o 81. Mas a resposta é 18. Então é uma questão, eu diria que tal, eu acho que sim, é mais difícil. A gente vai ver as outras questões.
Mas por quê? Porque até você descobrir qual é a lógica aqui da questão, você tem que ir tentando várias alternativas. E não é uma lógica só que você bate o olho e você identifica. Não, são dois cálculos diferentes. Então isso na hora da prova pode complicar um pouquinho, beleza? Mas como eu disse, vão ter questões fáceis, médias e difíceis. Garanta as fáceis e as médias. E se possível, brigue pelas difíceis, beleza? Então vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas formados com as letras da palavra perito em que as vogais estão em ordem alfabética. Beleza, pessoal? Essa é uma questão com 2 passos, digamos assim. Vamos lá. Primeira coisa, anagramas formados com as letras da palavra perito. Quando a gente tem anagramas, a gente pode fazer aqui, ó, igual os princípios fundamentais da contagem. Nós temos 6 letras, correto? P, E, R, I, T, O. Então temos 6 letras. Para a gente calcular os anagramas, a gente pode colocar 6 tracinhos e ver quantas seriam as possibilidades. Para a primeira letra, nós temos 6 possibilidades. Anagramas, a gente não repete as letras. Então, se eu já utilizei uma letra na primeira casinha, na segunda eu vou ter 5. Na próxima eu vou ter 4. Na próxima casinha eu vou ter 3. Na próxima eu vou ter 2. E na última eu vou ter só uma opção. Isso eu vou só multiplicar. Beleza? Não tenho letras iguais. Quando eu tenho letras iguais, eu preciso dividir. Revise, tá? As fórmulas. Aqui eu só não tenho letras iguais. Vou fazer só a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. Ótimo. Primeiro passo, 720. 720 são os anagramas da palavra perito. Ótimo. Só que a questão continua. Em que as vogais estão em ordem alfabética. Então, as vogais eu vou ter que ver qual seria ali as variações que essas vogais podem me proporcionar e vou dividir. Por quê? Porque eu não vou permutar as vogais, elas vão estar sempre andando em ordem alfabética. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho quantas vogais? E, I, O. Tenho 3 vogais. E, I, O. Eu tenho 3 vogais. Essas 3 vogais me representam aqui, ó. Na primeira eu tenho 3 opções, na segunda eu tenho 2 e na última eu tenho uma. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Tá? Então, 6 para cada uma das variações, para cada uma dos anagramas, eu poderia ficar trocando as vogais ali e formando uma palavra diferente. Beleza? Só que é justamente o que eu não quero. Porque eu quero que as vogais estejam sempre em ordem alfabética. Exatamente do jeito como está. E, I, O. Que estejam sempre nessa ordem. Beleza? E aí, por isso, eu vou ter que dividir 720, que é o total. Deixa eu me tirar aqui da frente. 720, que é o total, dividido pelas variações, pelos anagramas que eu teria das vogais, que eu não vou utilizar. Beleza? Então, 720 dividido por 6. Resposta 120. Resposta letra A. Ótimo, tá? Ótimo que aqui a gente não tem... Às vezes o aluno para no 720 e já quer marcar a resposta. Ainda bem que a gente não tinha uma alternativa assim. Beleza? Mas é isso, pessoal. Peguei o total e eu dividi pela quantidade, tá? Que eu tenho de anagramas ali para as vogais, para cada uma das formações. Então, para cada palavra, por exemplo, perito, eu poderia trocar o E pelo I, pelo O, eu poderia fazer esse jogo de... Aqui, ó, trocando só as vogais. Mas é justamente o que eu não quero que aconteça. Então, se eu troco só as vogais, eu tenho 6 formações diferentes. Por exemplo, só para E, I, O. Eu posso ter E, O, I. Eu posso ter I, O, E. I, E, O. E o O, I, E. E o O, E, I.
Só entre as vogais eu tenho essas 6 possibilidades, mas eu quero utilizar apenas essa. Beleza? Por isso eu estou dividindo por 6. Porque para cada palavra formada eu teria essa variação entre vogais que eu não quero que ocorra. Tá bom? Eu quero apenas em ordem alfabética. Dividir e chegamos na nossa resposta. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Questão 6. Olha só, boa também. Uma afirmação logicamente equivalente a: se fulano é casado, então é trabalhador. Nós vamos para se P, então que. Pessoal, isso cai demais, tá? O se então é o conectivo mais cobrado, beleza? E nós temos a parte das negações e temos a parte da equivalência. Nós temos duas equivalências para o se então. Nós temos o nega cruzado, tá? Se não que, então não P. E temos o nega o primeiro ou o segundo, beleza? Nós temos essas duas possibilidades de equivalência. Então lembra, a primeira nega cruzado, se não que, então não P. E na segunda eu nego o primeiro ou que, mantenho o segundo, beleza? Ótimo, então eu tenho essas duas possibilidades. E aí? Agora você vai ver na questão. Você vai ver na questão qual. Para você responder, a gente poderia ter nas alternativas, pessoal, utilizando os dois conectivos, tá? Então a gente poderia ter utilizando os dois conectivos. Nós temos, dá uma olhadinha. Não temos, correto? Então todas as questões estão utilizando o se então, se então, se então. Então eu já sei que a minha resposta está utilizando a primeira possibilidade, correto? E qual que é a primeira possibilidade? É o nega cruzado. Se fulano é casado, então é trabalhador. Vai ficar se fulano não é trabalhador, então não é casado. Correto? Negamos as duas. Se fulano não é trabalhador, então não é casado. Temos alguma alternativa? Temos. Letra B. Beleza? Então você faz a equivalência. Nós temos duas equivalências. As suas alternativas poderiam estar utilizando o ou. Ou poderia ter alternativas utilizando o se então e utilizando o ou. Então você teria que analisar caso a caso ou fazer as duas respostas como a gente fez aqui. Transcrevendo, montando a frase para a gente analisar as questões. Beleza? Vamos para a próxima? Olha lá, mais uma, agora a negação. Tá? Então, são coisas muito importantes para você lembrar ali para sua prova. A negação lógica da frase hoje é domingo e não trabalharei é dada por. Então, o que ela quer? Negação. Negação do quê? Conectivo E. Então, pessoal, a gente tem o conectivo E. Vou colocar aqui. A negação do conectivo E. Você vai negar, vai colocar o ou e vai negar. Nego o primeiro e nego o segundo, beleza? E troca o conectivo. Quando for conectivo ou, você nega a primeira, troca o conectivo para E e nega a segunda. Nessa altura do campeonato você já tem no seu material, mas a gente está aqui lembrando, tá bom? A negação do se somente se é o ou exclusivo. De igual modo, a negação do ou exclusivo é o se somente se. E a negação do se então, Micael? Você mantém o primeiro e nega o segundo. Beleza? Então, a colinha aí, para a gente lembrar. Mantém o primeiro e nega o segundo. Nós estamos com o conectivo E.
Então, o que eu vou fazer? Negar o primeiro, conectivo ou, e negar o segundo. Então, vai ficar hoje não é domingo. Troco o conectivo, fica ou não é trabalharei. Ou seja, eu vou tirar o não. Se eu para eu negar o não, eu tiro o não. Ou trabalharei. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Revisãozinha. Hoje não é domingo ou trabalharei. Resposta, letra A. Beleza? Revisão da negação das proposições. Próxima questão. Vamos lá. Mauro é vendedor e Ana é dentista. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Ana é dentista. Portanto, é correto afirmar que, pessoal, nós temos as estruturas, geralmente vem com algumas proposições e depois vem com uma afirmação. Nós temos que todas elas são verdadeiras, beleza? Aqui já é a nossa pergunta, mas ótimo. Todas elas são verdadeiras. Qual que é a nossa... O que a gente pode afirmar aqui com certeza? Na primeira nós temos um conectivo e, na segunda nós temos um conectivo sim então, e na última nós temos uma proposição simples, correto? Então, Ana é dentista, isso vai ser verdade. Beleza? Eu sei que a proposição é verdadeira e aqui eu só tenho uma proposição simples. Então, Ana é dentista, verdadeiro. Então, vamos atribuir para as demais. Olha lá, na primeira, Ana é dentista, verdade. Qual é o valor lógico de Mauro é vendedor para nós chegarmos em uma verdade? Tem que ser necessariamente verdadeiro, correto? Verdade e verdade, nós temos uma proposição composta verdadeira. Beleza. Olha na próxima, na segunda. Ana não é dentista. Se eu sei que Ana é dentista é verdade, então Ana não é dentista vai ser falso, correto? E nós temos o sim então. O sim então, e eu preciso chegar em uma verdade, porque eu sei que todas as minhas afirmações são verdadeiras. Para eu chegar numa verdade, eu só não posso ter o vera ficha, verdade no antecedente e o falso no consequente. Beleza? Então, se eu tenho falso no consequente, necessariamente eu tenho que ter um falso no antecedente. Beleza? Então vai ficar falso, falso. E aí a gente vai responder para analisar as alternativas. Mauro não é vendedor. Falso. A gente viu que ele é vendedor, sim. B. Mauro é vendedor. Correto. E Paulo não é estudante. A gente viu que Paulo é estudante, é falso. Então, Paulo não é estudante, é verdadeiro. E Mauro é vendedor, verdadeiro. Verdade, verdade. Temos a nossa resposta. Na letra C, Paulo é estudante, falso. A gente viu que isso é falso. E na letra D, Mauro não é vendedor. Isso aqui já é falso. Ou Paulo é estudante, falso também. Aí sim, dois falsos, nós temos o item falso. Beleza, pessoal? Então veja, mais uma questãozinha, tá? Mais um tema ali respondido. Então a gente tem a estrutura, temos algumas, às vezes você vai ter 4 afirmações, você tem uma conclusão. Por onde você começa? Pela proposição simples. Ou você começa pela proposição simples, ou você começa por onde é necessariamente verdade. Aqui, o primeiro item, para ser verdadeiro, a gente também poderia ter começado. Se a gente não soubesse o Ana é dentista, mas a primeira frase, Mauro é vendedor e Ana é dentista. Para ser verdadeira, com o conectivo e, as duas proposições simples precisavam ser verdades. Então comece sempre pela proposição simples, caso tenha. Se não, a proposição composta que você já pode afirmar os valores. Beleza? Ótimo, então. Mais uma questãozinha respondida. Vamos lá? Até aí, pessoal, já fomos metade, tá? Metade aqui das nossas questões. A gente trabalhou bastante aqui essa parte inicial. A gente vai ter outras questões de análise combinatória, de probabilidade, tentando explanar-se o máximo do conteúdo. Essa parte aqui de conectivos muito importante, tanto a negação
como equivalência, diagramas lógicos, muito importantes, conjuntos. Então a gente está passando questões aqui, revisando praticamente ali todos os temas, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Questão 9. Uma empresa aérea fez uma pesquisa com 85 clientes sobre 2 países que mais gostavam de visitar, Itália e Japão. E o resultado foi o seguinte: 37 clientes gostavam de visitar a Itália e 27 clientes gostavam de visitar os 2 países. Beleza? Nessas condições, se todos os clientes opinaram uma única vez, então o número de clientes que gostavam de visitar somente o Japão é igual a... Pessoal, olha lá, questãozinha de conjunto, questãozinha fácil, tá? Às vezes a gente tem questões ali que com vários conjuntos, aqui apenas 2, a gente só precisa se ligar nas informações. Então temos Itália e Japão, correto? Colocar Itália e Japão. Primeiramente, a questão me disse: 37 clientes gostavam de visitar a Itália. Olha lá, 37. A questão não disse que 37 gostavam de visitar somente a Itália. Não. 37 gostavam de visitar a Itália. Ou seja, isso inclui quem gosta de visitar o Japão também. Quem está na interseção. Beleza? Aqui é o X para você matar a questão. Ele falou depois: 27 clientes gostavam de visitar os 2 países. Então, se ele gostava de visitar os 2 países, ele estava aqui, ó, na interseção. Beleza? Ótimo. Então, quem gostava de visitar somente a Itália? Se eu sei que 37 gostava de visitar a Itália como um todo e 27 eu já coloquei ali na interseção, então vai ser 10. 10, tá? 10 clientes gostavam de visitar somente a Itália, 27 gostavam de visitar os 2. E quantos gostavam de visitar somente o Japão? Eu posso colocar aqui um X e eu posso colocar aqui o nosso total, 85 clientes, né? Então, 85 é igual a 27 mais 10 mais X. Posso colocar X é igual a 85 e subtrair o resto, menos 27 menos 10. Deixa eu me tirar aqui para vocês verem. X é igual a 85 menos 27 menos 10. X é igual a 85 menos 37, correto? Vai dar X é igual a 48. Ou seja, 48 clientes gostavam de visitar somente o Japão. Nenhuma questão absurda nem nada, mas é uma questãozinha básica que foi cobrada recentemente pela IBFC. Então, é uma questão que vale a pena demais para você revisar o tema conjunto. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 10. Olha lá, questão bem simples. Em uma sala existem 6 mulheres e 7 homens. Aqui é só para revisar, mas é uma questão muito simples, mas uma questão muito fácil, mas é uma questão que foi cobrada pela banca IBFC, tá? Então, veja, questões fáceis também caem. Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser uma mulher. Olha lá. Probabilidade é o que você quer sobre o total. É o número de eventos favorável frente ao número total. O que você quer? Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser uma mulher? Mulher, 6. Qual que é o total? Em uma sala existem 6 mulheres e 7 homens. O total, 13. Beleza? 6 sobre 13 é a sua resposta. Tá? E agora, Miquel? As respostas estão todas em percentual. Você vai lá lembrar como é que faz divisão. Beleza? 6 dividido por 13.
muita gente tem dificuldade na matemática básica. E aí, se for necessário, com mais calma, depois você vai revisitar ali conceitos básicos, tá? Mas aqui é a divisão para a gente chegar no percentual, beleza? Então, ótimo. Aqui a gente já sabe que é um pouco menos da metade, né, pessoal? Se fosse 6,5, seria 50%. 6,5 de 13. Então, aqui 6 de 13 já é um pouco abaixo de 50%. A gente já pode ter um pouco de noção sobre a resposta. 6 dividido por 13, 0, vem o 0. 60 dividido por 13, aqui vai dar 4. 4 vezes 13, 40, 52. 60 menos 52 vai dar 8. 8 por 13 não dá. 80 por 13. Aqui vai dar 6. Deixa eu ver aqui. Exato, né? 6. 6 vezes 13 vai dar 60, 78. Beleza? 78. Aí aqui vai dar 2. E aí você continua. Mas veja, já chegamos no 0,46. Já chegamos na resposta. 0,46 é 46%. É quebrado, 46, alguma coisa. Por isso que a questão te deu aproximadamente. Todas as alternativas nós temos o aproximadamente. Aproximadamente 46%. Então, só para revisar de maneira breve. Probabilidade é o que você quer sobre o total. Claro que temos várias probabilidades, temos probabilidade condicional. Às vezes a gente precisa calcular, né? Precisa saber de análise combinatória para a gente saber qual é o total, tá bom? Mas são conceitos básicos e, inclusive, temos questões que são cobradas, que são questões fáceis, tá bom? Vamos lá? Mais uma questãozinha. Um delegado precisa analisar 16 inquéritos distintos, sendo 6 relacionados a roubo, 5 relacionados à agressão e o restante relacionados à pensão alimentícia. Nessas condições, a probabilidade desse delegado escolher somente o inquérito e esse ser relacionado a roubo, sabendo que esse inquérito não é relacionado à agressão. Então vejam, pessoal, é uma questão semelhante a uma questão de probabilidade, que é o que você quer sobre o total, mas é uma probabilidade condicional, ela já restringiu ali a sua resposta, já restringiu o seu total. Vamos ver. Nessas condições, qual a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e esse ser relacionado a roubo? Relacionado a roubo, quantos nós temos? 6. Mas continua, sabendo que esse inquérito não é relacionado à agressão. Então, se ele não é relacionado à agressão, nós temos, vou colocar roubo, 6, agressão, 5. E o restante, pensão alimentícia. Pensão alimentícia, o total é 16, correto? Então, aqui, pensão alimentícia, sobraram 5, tá bom? Eu já sei que não é relacionado à agressão. Ou seja, ou é de roubo ou é de pensão alimentícia. Qual que é o total? 11. Beleza. Chegamos à nossa resposta. Veja que a banca cobrou uma questão parecida com a outra, tá? Chegamos na fração e ela quer no percentual. Aqui você vai fazer de igual modo. 6 dividido por 11. Não dá. 0, e o 0. 60 dividido por 11, aqui já vai dar 5, correto? Aqui nós temos 55. Menos 55. Sobra 5. Beleza? Desce o 0. 50 por 11 vai dar 4. 44 vai sobrar 6. E aqui a gente já vai ter a resposta, tá? E aí 60 vai dar 5 novamente. Enfim, nós temos 0,54 mais alguns números. Mas a questão fala novamente, aproximadamente, tá? Ah, Micael, tá 54. Beleza, mas você tem alguma alternativa de 54? Não. Tem 55, 38, 67, 44, 75. E se a gente for arredondar 0,545, como a gente está mais para cima, seria arredondado para cima, 0,55. Beleza?
que é igual ao 55%. Beleza? Tranquilos? E aí, mais uma questão respondida, tá bom? Nada absurdo, nada fugindo do conteúdo que foi cobrado na outra questão. Beleza? Bem semelhante. Olha lá, mais uma questãozinha. Marcos esqueceu sua senha de cartão de crédito, formada por 3 dígitos numéricos sem repetição. Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é igual a 5, a chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa é... Olha lá, pessoal. Análise combinatória, revisão. Quando eu tiver números distintos, elementos distintos, eu vou utilizar o arranjo ou a combinação. Quando eu não tiver, eu utilizo o princípio fundamental da contagem, tá? Quando não me afirmar isso, princípio fundamental da contagem. Elementos distintos, eu marquei aqui 3 dígitos numéricos sem repetição. Eu vou para arranjo ou combinação. Pronto. Próximo passo, vou utilizar arranjo ou combinação. Arranjo, a ordem importa. Quando eu estou falando de um número, a ordem com certeza importa. 1, 2, 3, 123 é diferente de 3, 2, 1, 321. A ordem importa. Se eu mudar, vira um outro número. É diferente de quando a ordem não importa. Por exemplo, dentre 10 pessoas, eu vou escolher 3 para participar de uma equipe. Se eu for o primeiro, segundo ou terceiro escolhido, não faz diferença. Estão todos dentro da mesma equipe, tá? Aí é combinação. Então, quando a ordem da escolha importa, arranjo. Quando não importa, combinação. E sempre que eu utilizar o arranjo, eu vou poder utilizar o princípio fundamental da contagem, que eu não preciso de fórmula. Ou seja, eu só vou precisar de fórmula quando for utilizar a combinação. Beleza? Então, ótimo. Vamos aqui. Então, olha lá. Princípio fundamental da contagem. Ou se eu falar que é elementos distintos, eu utilizo arranjo ou combinação. Arranjo, ordem importa, e a combinação, ordem não importa. Beleza? E sempre que eu utilizar o arranjo, eu posso calcular utilizando o princípio fundamental da contagem, tá bom? Que é colocar aqui, ó, 1, 2, 3, tá bom? Então, ó, vamos lá. O Marcos esqueceu sua senha de cartão de crédito formada por 3 dígitos numéricos sem repetição. 3 dígitos, por isso eu coloquei aqui os 3 risquinhos, tá bom? Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é igual a 5. Beleza. Se para primeiro número eu só me serve o número 5, ou seja, quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma. Beleza? Eu tenho apenas uma. Qual a chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa? Beleza? Pessoal, olha lá. Eu tenho quantos números? De 0 a 9. De 0 a 9 são 10 números, correto? De 0 a 9, 10 números. Então, se eu já utilizei um número aqui na frente, que é o 5, para o segundo número vão me sobrar 9 possibilidades. E para o último número vão me sobrar 8 possibilidades. Beleza? 1 vezes 9 vezes 8, 72. Tá? Então, 72 possibilidades. Eu utilizei a análise combinatória para calcular o número total. Tá? Então, algumas questões de probabilidade, algumas questões me pedem isso. Eu preciso calcular qual é a quantidade de possibilidades. E aí, o que ele fala? Qual a chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa? Ou seja, uma tentativa para eu acertar frente a 72 possibilidades. Tá?
Ou seja, nada mais é do que 1 dividido por 72. Tá bom? Deixa eu me tirar aqui da tela para a gente calcular no cantinho. Então, 1 dividido por 72 vai dar 0, coloco um 0. 10 por 72 ainda não dá. Coloco mais um 0. Vira 100. 100 por 72 dá 1. Sobra 28. 28 por 72 não dá. 280. Por 72, 280 por 72 vai dar aqui 3. Beleza? E aí vai sobrar uns quebrados. Mas já chegamos na nossa resposta. Olha lá. 0,013. Isso equivale a 1,3%. E aí? Menor que 1%? Maior que 2%? Entre 2,5% e 3%? Entre 1,5% e 2%? Entre 1% e 1,5%. Olha lá. Por isso que é importante eu já estar olhando ali para as alternativas para eu saber onde eu posso parar a minha divisão. Então eu parei no 1,3, nem fui além. Porque a resposta era nesses intervalos. 1 a 1,5, menor que 1, maior que 2, enfim, 1,5 a 2. Cheguei no 1,3, resposta letra E. Beleza? Mais uma questãozinha vencida. Ótimo. Olha só, pessoal. Mais uma questão. Essa questão é um pouquinho grande, talvez você desenhando ali, mas não é difícil. De fato, a mais difícil foi aquela que a gente viu no início, para a gente identificar a sequência, a lógica da sequência. 4 irmãos, Karina, Lucas, Marcelo e Natália, têm idades diferentes e gostam de cores diferentes: azul, verde, vermelho e amarelo. Sabe-se que Karina é a mais velha e gosta de azul. Lucas é mais novo do que Marcelo, mas mais velho do que Natália. Marcelo gosta de verde. Natália não gosta de amarelo. Assinale a alternativa que apresenta a idade e a cor preferida de cada irmão. E aí a gente vai ter aqui as descrições. A gente vai ter que saber a representação de cada um. O que eu recomendo? Faz uma tabelinha. Então vamos lá. Karina, Lucas, Marcelo e Natália. Nós temos as cores: azul, verde, vermelho e amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Além disso, temos a questão da idade. Pessoal, na idade, se você quiser, você pode colocar primeiro mais velho, segundo, terceiro, quarto, da forma que você preferir essa identificação. O que eu gosto? Eu gosto de trabalhar com visual. Eu quero saber as idades, então eu vou colocar de maneira escalonada. Para mim, é mais fácil. Se você quiser colocar diferente, beleza. Eu vou colocar, como são 4 irmãos, eu vou colocar como se fosse 40 anos, 30 anos, 20 anos e 10 anos. Para mim é só o importante saber quem é mais velho e quem é mais novo. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa ainda é uma questão mais fácil, tá? Dependendo da questão, pode ser que você, essa idade, além de você colocar aqui na horizontal, você tenha que colocar embaixo. Porque pode ser que a questão te relacionar ali a idade com a cor e não com a pessoa. Aqui não, essa questão é mais simples. Mas pode ser que falasse, a pessoa mais nova gosta da cor vermelha. Então você teria que colocar, repetir essa tabela aqui da idade embaixo dos nomes, para você poder fazer a relação e chegar na resposta. Mas vejam que aqui é bem simples. Olha lá, Karina é a mais velha e gosta de azul. Então Karina gosta de azul e é a mais velha. O que eu já vou fazer? Já vou riscar as demais coisas. Se ela gosta de azul, eu sei que ela não gosta de verde, nem vermelho, nem amarelo. Se ela gosta de azul, eu sei que azul não é a cor do Lucas, nem do Marcelo, nem da Natália. Veja que vai ficando mais fácil.
Se a Karina é a mais velha, que tem 40, eu sei que ela não é a que tem 30, nem a que tem 20, nem a que tem 10. Se eu sei que ela é a que tem 40, eu sei que os outros não são os mais velhos, beleza? Então eu já risquei tudo, ficou bem facinho. Veja a próxima frase. Lucas é mais novo do que Marcelo, mas mais velho do que Natália. Opa, então Lucas está no meio do caminho, entre os dois. Então, Lucas é mais novo do que Marcelo, mas é mais velho do que Natália. Então, a Natália vai ser a mais nova, tá? Então, olha lá, é Lucas, ele é mais novo do que Marcelo, Marcelo é mais velho, mas o Lucas, ele é mais velho que a Natália, beleza? Então, a faixa etária ficaria assim. A Natália é a mais nova, ela coloquei no 10, Lucas tem um 20, e Marcelo... Opa, já... Lucas tem 20. Lucas está aqui, ó. Lucas tem 20. E o Marcelo... Perdão, Lucas... Ó, já coloquei e fui ajeitar e não ajeitei. Lucas tem 20. E o Marcelo tem 30. Beleza? Olha só, a representação. Lucas é mais novo do que Marcelo, mas mais velho do que Natália. Correto? Viu na representação? Viu na tabelinha. E aí eu posso riscar os demais. Tranquilo? Marcelo gosta de verde. Então, Marcelo gosta de verde. Opa, coloquei o X no embalo. Então, Marcelo gosta de verde. Eu sei que o verde não é do Lucas nem da Natália. E eu sei que o Marcelo gosta do verde, então ele não vai gostar nem do vermelho, nem do amarelo. Beleza? E Natália não gosta de amarelo. Então só sobrou duas, né? Vermelho e amarelo. Se a Natália não gosta do amarelo, então ela gosta do vermelho. E sobrou para o Lucas o amarelo. Pronto. Fez isso. Veja, é um pouquinho trabalhoso. Mas você faz, vai montando, vai preenchendo, você responde a questão. Aí você vai ler as alternativas. Letra A. Karina é a mais velha e gosta de verde. Poxa, já viu que tá errado. Marcelo é o mais velho. Poxa, já vi que tá errado. Karina é a mais velha e gosta de azul. Olha, exatamente isso. Não precisou nem fazer tabela. Marcelo é o segundo mais velho e gosta de verde. Vamos lá. Marcelo é o segundo mais velho. Ótimo, ele tem 30. E gosta de verde, correto? Lucas é o terceiro mais velho e gosta de amarelo. Exato. Lucas gosta de amarelo e é o terceiro mais velho. E Natália é a mais nova e gosta de vermelho. Certinho. Pronto, gabarito a questão. Pessoal, mas essa questão aqui, beleza, você montou. Mas vai afunilando. Veja que essa questão é tão ridícula, tá, pessoal? Ela é tão ridícula que com o comando da questão aqui, ó, você já matava a questão. Karina é a mais velha e gosta de azul. Na letra A fala que ela gosta de verde. Na B fala que o Marcelo é o mais velho, já tá errado. E na letra D fala que o Marcelo é o mais velho. Ou seja, só com a primeira frase você já matava ali as respostas. Não precisava nem ter montado a tabela. Mas é claro que a gente montou aqui para você aprender, tá? Mas as questões aqui, você só com a primeira frase do comando da questão você já tinha acertado, já tinha garantido esse pontinho. Beleza? Então vamos lá. Questão 14, pessoal. Penúltima questão aqui pra gente. Olha só. De um baralho comum, contendo 52 cartas, 13 de cada naipe, ouro e copas, paus e espadas, assinale a alternativa que apresenta quantas combinações possíveis de duas cartas pretas, espadas ou paus podem ser formadas. A questão já facilitou para você, né? Ela já falou quantas combinações. Mas vamos lá. Cartas. Aqui você vai escolher cartas distintas, correto? Cartas distintas, arranjo ou combinação. A ordem importa? Eu vou escolher duas cartas, tá? De espadas e paus. Vamos supor que seja o 2 de espadas e o 3 de espadas. Se eu escolher o 3 de espadas e depois o 2, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Então a ordem não interfere.
É uma combinação, beleza? Combinação é a formulazinha, combinação NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial, abre parênteses, N menos P fatorial. Então veja que de análise combinatória, praticamente só essa fórmula que eu preciso saber. Princípio fundamental da contagem, arranjo, eu resolvo de maneira simples. Tá? É claro que você deve dar uma revisadinha ali em permutação, permutação circular, tá? Com repetição, são detalhezinhos. Mas o principal a gente está vendo aqui, tá? E como a gente identifica o que é cada um. Ótimo. E aí, o que você quer, pessoal? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta quantas combinações possíveis de duas cartas pretas, espadas ou paus, podem ser formadas. Primeiramente, eu tenho 52 cartas, 13 de cada naipe. Eu quero escolher duas cartas pretas, de espadas ou paus. Então, de espadas, eu tenho 13 e de paus eu tenho 13. Eu quero escolher dentro disso aqui. Ou seja, total 26, correto? No total de 26 cartas. No total de 26 cartas, qual é a quantidade de combinações de duas cartas? Tá? Então é uma combinação de 26 no total para eu escolher duas. Vai ficar 26 fatorial dividido por 2 fatorial e 26 menos 2 fatorial. Embaixo vai ficar 2 vezes 1 e o 24 fatorial. Então, em cima eu vou simplificar até o 24. 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Corto 24 fatorial com 24 fatorial. O 2 com 26 eu posso simplificar, fica 13. Vai dar 13 vezes 25. Você pode fazer a continha aí do lado, tá? O que eu faço? 13 vezes 25. Faz a conta se for te confundir, mas eu pego 10 vezes 25. 10 vezes 25, 250. E aí mais 3 vezes 25. 3 vezes 25, 75. 250 mais 75. 325. Beleza? Mas, Micael, nossa, eu não consegui e tal. Faz aí. 13 vezes 25, faz a continha, gasta 2 minutinhos e garante ali a sua resposta. Resposta, letra D, 325. Beleza, pessoal? Tranquilo? Combinação, análise combinatória, jogou na formulazinha, não tem erro, tá bom? Você só precisava entender a questão, uma combinação de duas cartas, dentre essas duas cores, cartas pretas, de espadas ou paus, beleza? Ótimo, esses dois naipes. Questãozinha respondida, vamos lá para a nossa última questão, beleza? Nossa última questão aqui para a gente finalizar. Olá, para o seu casamento, Adriana deve escolher 3 músicas. Ela vai escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é... Pessoal, olha lá. Princípio fundamental da contagem. E do outro lado nós temos o arranjo e a combinação. São 3 músicas. São músicas distintas? Com certeza, eu vou colocar músicas distintas. Então eu vou ficar entre o arranjo e a combinação. Beleza? Eu vou escolher músicas, em tese poderia falar, são 3 músicas, a ordem não importa. Combinação. Mas a questão deixa claro aqui para você, ó. Além disso, deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas serão tocadas. Então a ordem importa. Se a ordem importa, eu vou utilizar o arranjo. Beleza? Se a ordem importa, eu vou utilizar o arranjo. Tranquilo? E aí você responde a sua questão. Se eu utilizo o arranjo, eu posso responder utilizando o meu princípio fundamental da contagem. 1, 2, 3 músicas. Eu tenho 3 músicas. Dentre 10 possíveis. Para a primeira eu tenho 10 opções. Para a segunda eu tenho 9 opções. E para a terceira eu tenho 8 opções. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10,
720. Respondi. E mais uma questãozinha vencida, encerrada, concluída. Beleza, pessoal? Então veja, questãozinha, análise combinatória, músicas distintas, então afasta o princípio fundamental da contagem, utiliza o arranjo ou combinação. A ordem importa? Importa. Arranjo, eu não preciso nem lembrar a fórmula, eu só coloco aqui o princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 vezes 8. Beleza? Sossegado, mais uma questão vencida. Beleza, pessoal? Então, ótimo, pessoal. Aqui nós chegamos ao fim. Então, foram 15 questões da IBFC, esgotando ali, trabalhamos bem. Falamos ali da parte inicial, de tabelinha verdade ali, né, dos conectivos, dos valores lógicos, falando ali da negação dos conectivos, como é que funciona, né, a tabela verdade ali para cada um dos valores lógicos, a negação e a equivalência do sim então muito importante, tá? Vimos a negação de todos, vimos as duas equivalências do sim então, vimos diagramas lógicos, vimos conjuntos, análise combinatória, probabilidade, sequência ali numérica. Então assim, trabalhamos muita coisa com 15 questões, tá? Normalmente a prova é em cima disso, é claro que sempre tem algumas variações, tem algumas diferenças, mas não tem muito o que inventar. Tá? Revise, aproveite aqui a aulinha de revisão que a gente retomou vários conceitos, vários assuntos, várias fórmulas e vá sempre confiante para a sua prova, beleza? Trabalhamos bem, vimos a variedade ali das questões da IBFC, sem nada absurdo, tivemos uma questãozinha difícil, tivemos algumas fáceis e a maioria questões medianas, beleza, pessoal? Então é isso, por hoje é só, pessoal, encerramos aqui o nosso aulão de raciocínio lógico matemático para o IBFC. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!